Meus amigos, meus irmãos, bom dia. E minhas irmãs. Aprendendo com Chico Xavier. Hoje, um outro vídeo que nós vamos realizar um pouquinho diferente. Nós vamos nos valer desta extraordinária obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, na segunda parte. A segunda parte do livro, o livro são duas partes, a primeira e a segunda. A segunda são 8 capítulos, o primeiro é passamento, os outros 7 são comunicações dos espíritos. E a primeira é espíritos felizes. Então, vamos ver a história de um companheiro de Allan Kardec, Senhor Sanson. Era membro da Sociedade Espírita Parisiense, o Centro Espírita, que Allan Kardec fundou. Senhor Sanson era um companheiro. Ele adoeceu, ficou 1 ano, doença grave, tratando. E nesse período ele combinou com Allan Kardec que quando ele desencarnasse, antes de levar o corpo para o túmulo, Kardec o evocasse, e assim aconteceu. Então nós vamos ver a presença de Allan Kardec com os médiuns psicógrafos na urna mortuária do Senhor Sanson antes de enterrar o corpo dele. E a entrevista extraordinária de Kardec com este espírito. Nós vamos ver como são os espíritos bons depois da morte, que são espíritos felizes. Senhor Sanson era um deles. Então vejamos a entrevista do codificador com o morto, Senhor Sanson, ao lado do corpo dele. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob a forma humana? Resposta: sim, caro amigo. Os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra. E é a verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais. O quê? Olha o que fala o morto. A fealdade dos bons que morrem não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Olha o que fala o espírito de Sanson. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. Deus agraciou. Raça amarela, branca, negra, a forma é maravilhosa. A linguagem, olha, a linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. E o olhar, a profundidade de uma estrela. Assim são os espíritos bons depois da morte. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia
da forma dos espíritos. Continua Kardec na entrevista. Por vós, como vedes, reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? Resposta: o espírito, tendo conservado a sua forma humana mais divinizada. Como será o perispírito dos bons? Mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte, sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas, e tenho as minhas nas vossas. Ele estava com a mão cruzada com as de Kardec. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar. Olha, a luz o atravessa. E o que chamareis um milagre, se fosse visível para os espíritos? É a ação continuada de todos os instantes. E Kardec continua. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, pergunta Kardec, né? Tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Você estava aqui conosco 3 meses atrás. Era homem. E agora? É masculino ou feminino? Olha a resposta de Samson. Não temos ser de natureza masculina ou feminina. Meu Deus do céu! Eu sempre comento isso com os companheiros. O que nós ouvimos de Chico Xavier sobre a sexualidade dele, o Chico Xavier, a nosso ver, não é homem nem mulher, é um espírito luz. É o que Samson fala aqui. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homens, pergunta Kardec, tendes em vosso estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? E Samson responde, não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade e se, por seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Olha que coisa fantástica! Essa entrevista de Allan Kardec com Samson está me fazendo lembrar uma ocasião junto a Chico Xavier, e o Chico contava para nós que o irmão dele, José Xavier, doente, desencarnou. Então estava o corpo do Zé Xavier assim, ao lado Dr. César Burnier, um médium extraordinário, amigo do Chico. E ao lado dele o Chico.
E o Zé Xavier, doente antes de desencarnar, combinou com o Chico. Disse para o Chico: eu vou comunicar por seu intermédio a hora que eu morrer, pode esperar. Desencarna Zé Xavier. Está o corpo assim, Dr. César Bornier e Chico. Diz o Chico, isso o Chico contou para nós na Comunhão Espírita Cristã, junto com Dr. César Bornier. Então eles estavam ao lado do corpo, de repente, as faces do Dr. César Bornier, que era um médium excelente, começou a tomar a forma do Zé Xavier. E aí o Zé Xavier comunicou pelo médium Bornier, e não pelo médium, pelo Chico. Olha como são as coisas. A minha filha mais velha nasceu em 62, quando pequena, de vez em quando ela acordava em transe e ficava olhando no infinito, não olhava para nós. Choramingando: não, aqui na minha casa não, aqui é tudo diferente. A gente fazia uma prece, um passe, ela voltava. Mas teve uma ocasião que ela acordou em transe e ficava falando: eu quero ir para minha casa, aqui não é minha casa. Lá é diferente, é tudo diferente. Eu falei: diferente como? Como que é diferente? Aí ela: é tudo bonito, é tudo mais bonito. Falei: meu Deus! E comentamos, eu com a Marli, comentamos isso com o Chico. Quando eu contei isso para o Chico fez assim, sorriu. Ela fala a verdade. Aí eu falei com o Chico: quer dizer então, Chico, que nós somos feio, feio que dói? Ele riu e falou assim: somos. Este, meus queridos amigos e companheiros da doutrina espírita, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um vídeo juntamente com Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, proteja a terra, que Deus ilumine os corações dos nossos irmãos que dirigem as nações para a paz surgir entre nós. Até mais ver.